Opa galera, tudo bem com vocês? Começando aqui um vídeo muito especial do canal, tá? Pra gente falar um pouco sobre o TRI, Teoria de Resposta ao Item, tá? Desmistificado, ou seja, elucidado. Vou mostrar aqui com todos os detalhes como o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, calcula a sua nota, tá? Para que você não tenha surpresas e também para saber se preparar para obter uma nota maior, caso você queira fazer o Enem 2020 e outros, né, que ainda venham a ocorrer. Lembrando que a nota para aqueles que fizeram o Enem 2019 vai sair agora dia 17 de janeiro. E o Sisu vai começar, tá? Vai abrir o sistema aí dia 21. Vou colocar todas essas datas na descrição, mas acredito que todos já estão bem cientes disso, tá bom? Aqui apenas para tirar algumas dúvidas para as pessoas saberem como é que funciona o cálculo, entender a nota que vocês vão visualizar lá, saber que o número de acertos não necessariamente garante quanto você vai tirar, tá bom? E outras dúvidas bastante comuns das pessoas. Então vamos lá. Bom, o que é o TRI? A teoria da resposta ao item, muitas vezes abreviada apenas por TRI, é um ramo da teoria da medida direcionado predominantemente ao estudo de questionários e outra lista de itens com ampla aplicação em diferentes áreas, tais como econometria, psicometria, publicidade, ranking esportivo, sociologia, pedagogia, etc. Ela se distingue da teoria clássica dos testes, TCT, por dar uma abordagem que se investiga individualmente as propriedades de cada item, ao passo que na teoria clássica dos testes se investiga as propriedades do conjunto de itens que constituem o teste. Uma das vantagens da TRI em comparação à TCT é que a primeira possibilita construir vários exames constituídos por alguns itens exclusivos e alguns itens compartilhados e assegurar que o nível da dificuldade de todos os exames seja aproximadamente igual. Ou seja, essa característica faz com que a nota do Enem ela não varie muito, tá? Entre um ano para outro. Ou seja, eu posso comparar provas de anos diferentes, tá? Não varia tanto assim, porque nessa prova aqui estava mais fácil do que essa outra. Não, elas são geralmente equivalentes, tá? Então sua nota, geralmente você pode fazer esse comparativo e saber o quanto você melhorou em relação ao outro, porque as provas nelas são aproximadamente iguais, os exames, tá? Quais as vantagens do TRI em relação ao TCT? Na TCT, o todo é o mais importante. Ao aplicar a teoria, pensa-se na prova completa, em que cada questão constrói um conjunto coeso e que pode colaborar para uma análise e domínio do conhecimento. O princípio básico dessa teoria é que, quanto mais acertos, maior o domínio. O foco, então, é a quantidade de acertos do aluno, o score total. Alunos submetidos a uma mesma prova ou a provas semelhantes, ditas paralelas, possuem resultados comparáveis, o que possibilita também comparações entre grupos. Uma das principais vantagens da TCT é que ela é simples e eficiente. Não precisa ser um especialista para calcular e compreender o resultado de uma avaliação com base na TCT, muito usada em provas de escola. Ou seja, essa teoria aqui é aquela velha teoria que atribui previamente, né, pontos para cada questão, e para saber sua nota você apenas contabiliza quantas questões você acertou. Geralmente as questões valem o mesmo, tá? Tem a mesma pontuação, não necessariamente isso, mas geralmente é assim, tá? E apenas você soma a pontuação, né, de cada questão acertada para saber seu score total, tá? Ou seja, é um cálculo bem mais simples. Você permite comparar a sua nota com pessoas que também fizeram a mesma prova. No entanto, você não pode fazer esse comparativo como no TRI entre anos diferentes, porque a nota vai oscilar muito dependendo do que foi cobrado na prova, tá bom? E também não existe assim um comparativo estatístico, né, que garanta assim uma régua de proeficiência, tá ligado? Um ranqueamento da proeficiência de suas habilidades naquela área, tá bom? Então isso aqui são algumas críticas. Já a TRI envolve um conjunto de modelos matemáticos no quais o item, ou questão, é o elemento-chave. No caso do Enem, três características importantes do item são consideradas: a dificuldade, a discriminação e probabilidade de acerto ao acaso. Assume-se, portanto, que os itens têm características diferentes e, consequentemente, fornecem a quantidade diferente de informação sobre o conhecimento.
Ao se realizar a estimação da dificuldade dos itens, estabelece-se uma escala de proficiência, uma régua. Para cada aplicação, pode-se construir uma régua específica. Outra possibilidade é usar réguas padronizadas, como a das avaliações nacionais. Neste caso, a dificuldade dos itens deve sempre ser equalizada na escala de referência, o que permite a comparabilidade. O princípio básico da TRI é o de que a probabilidade de acerto de um item depende do nível de domínio do aluno. Assim, dado o domínio de um aluno, espera-se que ele acerte os itens de proficiência de dificuldade igual ou menor que a dele. A TRI avança ao tornar o item a unidade básica de análise e ao desenvolver a ideia de uma escala de referência com todos os benefícios que essas características proporcionam. Por outro lado, essa teoria exige pressupostos mais rigorosos para ser utilizada, o que não a torna possível em qualquer contexto. Bom, como ela usa uma matemática mais pesada, mais estatística, primeiro que para aplicar o TRI é necessário um contingente grande de pessoas, tá? Para poder esses cálculos assim terem realmente um valor, um resultado, tá? Eles só fazem sentido quando você aplica a uma grande quantidade de pessoas, como é o caso do Enem, que são cerca, né, de milhões de brasileiros que fazem, 3 a 4 milhões de brasileiros fazendo essa prova. Parâmetros do TRI, para a gente entender melhor. O modelo de avaliação do TRI utiliza 3 parâmetros para avaliar a qualidade do item. O parâmetro de discriminação é o poder que as questões possuem de diferenciar os alunos que dominam determinada habilidade dos que não dominam a mesma. Ou seja, ali, se a questão vai conseguir diferenciar pessoas que têm habilidades, proficiência naquela área, ou seja, dominam aquela habilidade que está sendo cobrada, e pessoas que não têm. Tá? Então, isso é um fator importante da questão. O parâmetro de dificuldade, as questões possuem diferentes níveis de dificuldade, são classificadas geralmente em fáceis, médio e difícil, tá? Para avaliar os alunos nos mais variados níveis de conhecimento. E o parâmetro de acerto casual, representa qual é a probabilidade do aluno que acertou determinadas questões possuir ou não o domínio exigido nas mesmas. Ou seja, galera, isso aqui é muito importante. No ato de correção da prova, as questões não são mais avaliadas separadamente, ou seja, elas não possuem um peso individual, mas sim em conjunto. O resultado do aluno deve ser coerente, atentem a isso. Ou seja, o aluno que acertou as questões mais difíceis também deve acertar as mais fáceis, pois o conhecimento é acumulativo, sendo que para responder uma questão mais complexa, o candidato deve ter domínio de habilidades mais simples. Por outro lado, se o aluno acerta uma questão mais complexa, mas erra uma questão mais simples, a TRI avalia que houve uma incoerência nas respostas, considerando que o aluno chutou a questão. Com isso, a nota do mesmo no Enem sofre um decréscimo. Tá? Então aqui a gente mostra uma curva característica do item. Tá? Ou seja, no eixo X aqui nós temos a habilidade, que é representado por essa letra grega, tá? O θ. E ali nós temos no eixo vertical, no eixo Y, a probabilidade de acerto da questão. Ou seja, quanto mais você tem habilidade naquilo que o item, ou seja, que a questão está exigindo, maior a sua probabilidade de acerto, tá? Aqui nós também temos um gráfico parecido, né, mostrando aqui o grau de proeficiência, tá? E aí, aqui embaixo seria justamente a sua nota do Enem, tá? O valor que ele estipula que você tem daquela habilidade, tá? E a porcentagem de acertos. Bom, segundo o INEP, a nota de cada uma das 4 áreas de conhecimento do Enem é calculada a partir de uma escala, que é como uma régua que mede o nível de conhecimento do participante. O desempenho médio dos concluídos no ensino médio do ano 2009 encontra-se no meio desta régua, os 500 pontos. Ou seja, nós temos uma régua aí que varia de 0 a 1000, tá? E aí o 500 é justamente a média dos candidatos que fizeram o Enem em 2009, quando o Enem passou, né, a ser usado como entrada nas universidades, começou a ter esse modelo que ele possui, né? Cobrar as 4 áreas, competências, habilidades e tudo mais. Então, dessa forma, as questões da prova ocupam uma posição diferente na régua de acordo com o seu nível de dificuldade. Nesse sentido, as perguntas situadas na régua abaixo de 500 têm um nível de dificuldade menor para a maioria dos estudantes e as acima de 500 uma dificuldade maior. Ou seja, a partir dessa régua, o Enem vai tentar te enquadrar, tá, em algum grau de proeficiência, algum grau de competência ali
com a determinada habilidade, ou seja, a régua e a coerência. Quando se considera, por exemplo, um participante com nível de conhecimento muito bom em ciência da natureza, é esperado que ele acerte as questões mais difíceis e as mais fáceis. Errar itens considerados fáceis e acertar os mais difíceis revelam a inconsistência do participante, o que indica um possível chute ao responder as questões. Por isso, duas pessoas que fizeram a mesma edição do Enem e tiveram um número igual de acertos podem ter notas diferentes. Aqui a gente mostra um exemplo, tá? Com dois participantes, o participante A e o participante B. Note-se que o participante A, ele acertou a maioria das fáceis e médias, tá? Errando só um ali fácil. E errou as difíceis, ou seja, uma nota mais coerente. Ele acertou principalmente aquelas ali próximas de 500, né? Para baixo. Ou seja, a nota dele vai ser uns 480. Já o participante B, que errou as fáceis e acertou mais as difíceis, ele vai ter uma nota menor, porque entende que a nota dele é incoerente, tá? Então ele vai ter uma nota ali de 310. Ou seja, é recomendado que você acerte as fáceis e as médias no Enem para obter uma nota melhor. E se você quer realmente um notão, você vai precisar ir as fáceis, as médias e algumas difíceis, tá? Bom, dados do Enem 2018. Dados do Enem 2018 aí, que foi a última edição, né, que nós temos acesso, porque a 2019 ainda está para sair, tá? Bom, em linguagens, códigos e suas tecnologias, nós tivemos que a média geral da galera foi 526,9, ou seja, bem próximo ali do 500, o que é comum as notas estarem. A proficiência mínima foi 318,8 e a proficiência máxima 816,9. Aí você me pergunta, mas todas as provas não valem de 0 a 1000? Não, tá? Pelo esse sistema de distribuição das questões e tudo mais dentro da régua, vai depender muito do acerto das pessoas em relação às questões. Ou seja, no caso aqui de linguagens, como geralmente a média de acertos é maior, ou seja, então a nota máxima, o nível que você vai estar distante da média, tende a ser menor, tá? Então a nota de linguagem nunca chega a um valor muito alto. Aí já fica aí nos 816,9 e tudo mais. Ou seja, para a pessoa que fechar a prova. Em ciências humanas, nós tivemos a média geral de 569,2, a mínima de 387,2 e a máxima de 850,4. Em matemática, nós tivemos uma média geral de 535,5, mínima de 360 e máxima de 996,1. Por que a máxima de matemática é grande? Porque a média de acertos, a média de proficiência das pessoas geralmente é baixa. Entendeu? Então, uma pessoa que acerta muitas questões, ela acumula muito mais pontos e consegue ficar distante ali do meio da régua, tá bom? Ciências da natureza, nós temos aí uma média geral de 493,8, o mínimo 362,5 e a proficiência máxima de 869,6. Bom, aqui foi uma pesquisa feita pelo youtuber Humberto Manarino, que ele tem uns conteúdos muito legais sobre o Enem. Ele avaliou aí cerca de 200 notas, tá? E em relação a acerto das pessoas e construiu esse gráfico aqui, que consegue estipular mais ou menos o quanto você vai tirar em relação a quanto você acerta no Enem. Perceba que o gráfico não é uma simples reta ou uma simples curva, tá? É formado por vários pontos, por quê? Porque mesmo você acertando, por exemplo, aqui 35 questões em linguagens, dependendo do seu grau de coerência, você pode ter uma nota entre 630 por aí, até chegar a uns 700, dependendo do seu grau de coerência. E isso acontece em todas as outras. Note também que matemática é a prova que mais se aproxima do valor máximo de 1000, tá? Nenhum dos outros chega. Por exemplo, linguagens fica ali mais ou menos próximo de 800, humanas próximo de 850, natureza próximo de 900 e matemática é a única prova realmente que você se aproxima aí dos 1000, tá? Lembrando que o sistema de correção da redação é totalmente diferente. Eu posso fazer um vídeo depois explicando as competências e habilidades e como funciona a correção da prova de redação. Sendo que essa é a única prova que eu garanto que a nota varia entre 0 até mesmo 1000, tá? Porque ela não é corrigida pelo TRI.
ok? Então, muito obrigado aí por você ter assistido. Se você gostou, não esqueça de curtir, se inscrever no canal. Qualquer dúvida, pode comentar aí, sugestão, etc. Pode interagir aí pelos comentários. Eu espero que tenha ficado bastante claro para vocês entenderem. Lembre de continuar relaxado, né? Não se estressar muito com isso, tá? Essa nota aí que vai sair de 17 não vai resumir sua vida, tá bom? Nós somos muito mais do que uma nota, do que um número. E é isso. Esse é o recado que eu tenho para vocês. Até a próxima. Valeu!